gente. Boa tarde. Eu vou iniciar a curadoria para o Clube de Literatura Casca de Nós. E a obra escolhida por a gente foi A Morte de Ivan Ilitch. E a curadora do mês sou eu. O autor dessa obra é o Lev Tolstói, essa figura aqui. Bom, começando sobre o autor. O Lev Tolstói, ele é uma figura bastante excêntrica, né, digamos assim. Não só por sua aparência física, mas também por toda a sua trajetória de vida. Ele nasceu em 9 de setembro de 1828, um virginiano, brincadeira, e ele começou a escrever no Exército. A sua obra de estreia foi essa aqui, Infância, Adolescência e Juventude, que foi publicada separadamente. Mas depois juntaram, né, as obras e formou essa novela aqui. Esse livro aqui dele marcou bastante como uma disruptura, justamente do período da infância dele, da adolescência, para uma nova vivência, né, que ele começaria a experimentar quando ele adentrou no Exército, inclusive influenciado pelo seu irmão. Mas ele se torna famoso mesmo com a publicação dos contos de Sebastopol, que ele começa a ganhar, ter retorno financeiro, e essa é uma narrativa das experiências que ele teve durante a Guerra da Crimeia. E mistura um pouco de ficção com realidade, poderia se enquadrar no que os teóricos estão tentando tornar, que seria uma autoficção, mas ele se tornou conhecido quando ele publicou essa obra. Mas, bom, quando acabou a guerra, o que é que ele fez? Ele retornou para o seu cantinho, que ele gostava muito, que é chamada A Propriedade Rural Yasnaya Apoliana, que foi onde ele escreveu muitas das suas obras. Era um refúgio muito especial para ele, e é justamente essa casa aqui belíssima, que inclusive hoje é destino turístico, é bem bonito. Esses campos aqui, foi ele que cuidou durante muito tempo sozinho. Ele tinha uma aproximação muito grande com a natureza, e inclusive está em alguns dos seus livros, né, essa aproximação. Ele coloca isso em alguns dos seus personagens, mas ele também viveu uma vida simples. Ele era bastante crítico assim da aristocracia, ele nasceu nesse meio, né? E hoje é um destino turístico muito requisitado, as pessoas gostam de ir. Mas, bom, ele publicou outras obras muito famosas também. Tem o Guerra e Paz, que é pequenininho, né? 1.200 páginas. Tem o Ana Karenina, ou Karenina, depende da tradução. E também tem o Ressurreição. E tem outras novelas também, tá? Que são menos conhecidas. Mas vamos conversar agora sobre o atravessamento da vida e da literatura do autor. O Tolstói, ele teve muitas fases. Eu tava pensando que se ele tivesse um Twitter, ele ia começar esse dia tweetando uma coisa, tipo, tô muito feliz, e à noite já estaria em uma crise existencial, já estaria tweetando coisas mais assim. Mas ele teve várias fases. Teve a fase do Tolstói educador, que ele, inclusive, escreveu uma obra de mais ou menos 700 páginas sobre educação e sobre educar crianças, baseados no princípio de Rousseau, e foi adotado na Rússia na época. Muitas pessoas não conhecem, né, esse lado dele de educador. Inclusive, ele construiu uma escola naquela propriedade rural que eu não sei para vocês, para os filhos dos camponeses. Mas teve também o Tolstói místico, que ele se voltou mais para esse lado religioso, que é muito forte nele, né, e ele traz para as obras também. E esse misticismo que ele foi se envolvendo atraiu muitos seguidores. A vida dele, o que ele pregava. E esses seguidores passaram a criar como se fosse uma religião mesmo, que seria o tolstoísmo, e passaram a seguir ele. Mas foi nesse contexto, assim, desse Tolstói místico, que ele escreve A Morte de Ivan Ilitch, em 1886. E, inclusive, tem fofocas, né, agora? tem uma história que ele, quando ele passou a se envolver, né, com esse lado místico de críticas, ele não queria mais escrever. E ele parou de escrever, só que um amigo dele, que era muito fã dele, e esse amigo dele já estava em leito de morte, escreveu para ele, para que ele não parasse de escrever.
e aí que ele teria escrito A Morte de Ivan Ilitch justamente por causa desse amigo e esse contexto todo. Mas, continuando, ele teve momentos de intensas crises, ele se tornou vegetariano, ele abdicou do sexo, ele quis se desfazer dos bens materiais, ele aprofundou mais ainda o interesse no mundo espiritual e se voltou completamente para a caridade. E ele passou a desconfiar de tudo, dos sistemas, dinheiro, governo, propriedade, tudo ele desconfiava. E a única coisa que ele via sentido assim, para a vida dele e o que fazia ele continuar a viver era justamente uma vida abnegada e de princípio cristão, mas não um cristão relacionado com a igreja. Ele era bastante crítico da igreja. Inclusive, em uma dessas crises, ele escreve o livro Uma Confissão, em que ele diz assim, mais ou menos assim: convenci-me de que o ensinamento da igreja é, em sua teoria, uma mentira pérfida e perniciosa. Em sua prática, reúne as mais grosseiras superstições e sacrilégio, ocultando por completo todo o significado do ensinamento cristão. Nessas crises que ele teve, ele queria abdicar também da autoria de seus livros, daquilo que rendia financeiramente dos seus livros, direitos autorais. E nesse momento ele já estava recebendo muito bem por seus livros. E ele já estava casado, ele tinha 13 filhos, e a mulher dele não concordava que ele abdicasse desses direitos autorais. Ele queria viver uma vida simples no campo. E a mulher não queria isso. Ela estava preocupada com os seus filhos, né? Como é que eles viveriam. E começou a ter uma crise familiar também. Ele começou a brigar com a sua mulher, com sua família. E aí, no auge dos seus 82 anos, ele junta a sua trouxinha e, acompanhado do seu médico, ele foge de casa sem destino, e ele pega um trem e ele acaba falecendo. E durante isso, né? Durante essa trajetória. E aí tem até um filme que eu não conhecia, depois eu vou assistir, não deu tempo de assistir, que é o The Last Station, que é justamente contando essa última estação do autor. Eu achei belíssimo, assim, algumas imagens que eu peguei. Tá meio assim, meio Gandalf, meio bem bonito mesmo. E aqui um dos seus seguidores, que é esse aqui. E essa briga que tinha com a esposa dele. Mas vamos falar da nossa obra, A Morte de Ivan Ilitch. Se quadra como uma novela, porque não é tão grande, não tem tantos personagens e é focada em uma coisa só, que seria assim, uma definição bem grosseira do que é uma novela. E pensando, né, nesse título, A Morte de Ivan Ilitch. Se você lê muitas vezes, parece aquelas palavras que você precisa escrever, tipo, você precisa escrever a palavra hoje, e aí você fica lendo hoje, e aí você fala, meu Deus, hoje é com H, O, J, I, E. Você fala, não é possível que essa palavra seja escrita assim. Aí quando você passa a ler o título muitas vezes, A Morte de Ivan Ilitch, A Morte de Ivan Ilitch, é como se fosse uma personificação da morte. É como se estivesse tornando a morte um objeto, uma coisa possessiva, porque é a morte de Ivan Ilitch, não é a minha morte, é a morte de Ivan Ilitch. Eu fiquei dando umas viajadas assim com isso. E é muito curioso também, porque o livro é A Morte de Ivan Ilitch, só que a gente acompanha ele durante toda a sua vida, né? Quando ele morre, finalmente, o livro acaba. Bastante curioso também. Mas a morte, ela também foi personagem em diversas outras literaturas, né? Ela foi personagem do José Saramago em As Intermitências da Morte, foi personagem também da Joan Dion em Um Ano do Pensamento Mágico, foi também no livro O Começo do Adeus, e também do nosso querido Gabo, né, As Crônicas de uma Morte Anunciada, mas foi também personagem em alguns livros teóricos. Tem esse aqui que eu gosto bastante, que eu pretendo ler nas férias também, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana, que fala muito sobre cuidado paliativo, e tem bastante relação, né, com o livro, se a gente for pensar na figura do camponês que cuidava do personagem. E também tem alguns outros livros, como Recordações da Casa dos Mortos, desse autor aqui, né, que é muito tranquilo de ler. Em um dia, assim, você lê qualquer obra dele, é muito leve, o Dostoiévski.
Mas eu trouxe só um ponto que eu achei muito curioso, que a gente também já comentou sobre, que é a diferença da morte, né? A diferença cultural. Enquanto que para a gente, no Dia dos Finados, né, a gente comemora com muita tristeza, muito respeito, com silêncio. Para as outras culturas, né, para a cultura mexicana, é celebrado de forma totalmente diferente, né? Com alegria, com oferendas, com muita cor, sabe? É muito engraçado olhar as diferenças culturais em respeito, em relação à morte. Aí eu trouxe aqui esse filme, né, que é lindo demais. A vida é uma festa. Mas, bem, eu agradeço a atenção e agora a gente vai para as afetações. E aqui está o bonito. Clarice, obrigada. Muito linda sua curadoria, muito legal. Já levantou aí, acho que alguns pontos que são interessantes, né, para o pessoal levar para frente aí a discussão. Arrasou demais, como sempre. Agora eu vou passar a palavra para quem quiser se inscrever. A gente vai organizando aquela listinha aqui do lado, tá? Para quem quiser ir falando das suas afetações pela morte de Ivan Illich. Quem quer começar? A Clarice meio que já começou trazendo alguns comentários, né, com relação, por exemplo, ao título. Eu não quero falar muito a princípio também, tô só observando por enquanto. Mas tem uma coisa que a Clarice trouxe que eu achei ótima, que é a questão dele estar vivo durante o livro inteiro. Gente, eu queria dizer primeiro da minha experiência com esse livro. Foi muito doido, porque eu li ele na viagem que eu estava fazendo de Caruaru para Conquista ontem, então eu li ao longo do dia de ontem viajando. E foi muito intenso. Eu isolado, né, durante a viagem, lendo esse livro, teve momentos muito emocionantes, que eu cheguei a chorar com vergonha do cara que estava do lado. Mas rolou aquela lagriminha assim. Mas eu queria trazer um ponto inicial, que é essa questão dele estar vivo o livro inteiro, né? E a minha impressão é de que ele tá morrendo o livro inteiro mesmo. Sabe? A gente tá vendo o cara morrer. Então, para mim, faz todo sentido ser a morte de Ivan Illich. Tanto que no final, ele fala, né? Então é isso, a morte acabou. E o que é a morte de fato, senão esse processo de morrer, né? Que depende da vida, depende de estar vivo, é indissociável. Enfim, não quero elaborar muito, nem sei se eu consigo agora, mas trazendo isso aí. E foi linda essa curadoria, viu, Clarice? Bem legal, João. Quem levantou? Acho que foi Emily, né? Depois o Wallace. Pode falar, Emily. Parabéns, Clarice, amei sua apresentação, muito linda. E na hora que ela falou dessa questão do a morte é um dia que vale a pena viver, e ela falou dos cuidados paliativos, eu senti muito isso quando eu estava lendo o livro, porque eu tenho me interessado muito por cuidados paliativos, então é um tema que eu estou sempre procurando saber alguma coisa, e eu ficava, meu Deus, gente, o homem está morrendo e ninguém faz nada por esse homem, não é porque não tem cura que ninguém pode fazer nada para ajudar ele, sabe? Os médicos, a gente não via um suporte, a família, ele também não tinha nenhum suporte, ele estava largado ali, simplesmente esperando o dia chegar. E teve duas coisas que me chamaram também muita atenção, que foi como ele, e isso acontece muito com muitas pessoas, né? A gente acha às vezes que a gente está cheio de laços verdadeiros e de amizades, e ele estava cheio de relações totalmente vazias. Né? Ele não tinha amigos de verdade, ele tinha gente que ele jogava junto, pessoas que compartilhavam trabalho com ele, mas ele não tinha realmente uma pessoa que estaria ali para segurar a mão dele quando ele precisasse, para acolher as dores dele, ele não tinha ninguém. E outra coisa que me chamou também muita atenção foi quando o amigo dele fala, né, antes ele do que eu, que vem esse pensamento na cabeça dele. E eu fiquei pensando como está acontecendo muito agora na pandemia, por exemplo. A gente às vezes sente a dor, fica sentindo a dor do outro, mas a gente fala, mas pelo menos não fui eu, né? Pelo menos a gente está com vida, está com saúde. Então, é um sentimento muito, muito intenso, assim. Eu fiquei, meu Deus, ai, gente, esse livro mexeu muito comigo. Eu achei que ia ser levinho, assim, uma coisa rápida, mas eu fiquei pensando nele vários dias. Gente, os russos nunca são leves. Tipo, faz parte de ser russo não ser leve. Então, peraí, vamos organizar aqui, ó. Agora é o Wallace,
No caso, foi sem querer aqui, viu? Pode passar para o próximo. Ah, você levantou a mão sem querer? Foi isso. Pronto. Então, a Tati agora. Depois o Edu, depois o João? Ou não, o João já falou? Eu queria primeiro parabenizar a Clarice, foi muito boa a apresentação. E em relação ao que Emily disse, era mais ou menos o que eu iria dizer. Sobre como o livro apresenta as conexões, né, que foram, na verdade, teoricamente, teriam sido feitas durante a vida dele, mas que, na verdade, você vê que ele não fez nenhuma no final. No final, ele fala no livro que ele só queria um afeto, ele queria alguém que consolasse ele, mas ele não tem isso nem da família próxima dele. Ele busca esse carinho do mordomo, que é alguém que você não esperaria que estivesse lá com ele, né? Você esperaria o quê? Uma família inteira. E eu acho importante esse livro, na verdade, eu acho muito interessante trazer agora, porque no momento que estamos vivendo e como a morte ela se tornou uma coisa tão comum, quando nós temos quase 500 mil mortos de uma doença infeliz, então a morte se tornou uma coisa comum que a gente tem que aprender a conviver. E que a gente não aprende. Eu, por exemplo, eu nunca tinha... Na verdade, eu nunca fui... Mentira, eu fui em um velório minha vida inteira. Quando eu era pequena, minha mãe me protegia de todos os velórios. Então, a morte não é uma coisa que, para mim, é algo que eu vejo dia a dia. E eu até fiz uma apresentação sobre isso nesse semestre, sobre tanatologia, e como houve a criação desse tabu ao redor da morte. E eu acho muito interessante você trazer um livro sobre isso e sobre... Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, a gente só não sabe como, né? E aí o que a gente tem que buscar é tentar não morrer como Ivan Illich morreu. De forma tão triste. Agora eu? Deixa eu ver. Acho que é. Tá bom. Então, boa tarde, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a Clarice pela indicação. Eu gostei bastante do livro e parabéns pela apresentação também, foi muito boa. Deu para refletir bastante sobre algumas coisas, sobretudo ligadas a temáticas principais, como morte, que nem Tati estava falando, efemeridade da vida e felicidade, mas eu também refleti sobre algumas coisas secundárias bastante. Foi um livro que me botou para pensar muito. Assim como o João, eu também li ele assim numa manhã, porque ele é mais curtinho, mas não foi a experiência que eu deveria ter feito dessa forma, não, eu acho. Acho que eu deveria ter dado mais tempo para digerir as coisas que acontecem. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção no conduzir do livro é a forma como o personagem principal, desde muito cedo, ele vai moldar o que seria bom para ele, o que seria satisfatório, muito pautado em duas coisas principais, que são o conforto próprio e as opiniões alheias, né, que é nas classes superiores que ele fala, que o que elas consideram aceitável. Em relação ao bem-estar próprio, é algo bem natural e correto de você fazer, né? As pessoas fazem isso o tempo todo e está completamente certo. Mas, para mim, o autor colocou isso de uma forma que a questão externa é bem forte no personagem. Ele tem um certo desequilíbrio nessa parte, principalmente nos momentos iniciais. E, para mim, isso é uma das coisas que mais implica nos momentos futuros, quando ele repensa a vida dele e essa influência social é algo que está muito presente na nossa vida também cotidiana. Muitas das coisas que a gente faz são pautadas em ter ou não aprovação externa, em ser ou não aceitado pela sociedade. Isso acaba muito moldando aquilo que a gente é, né? E esse fato social é algo que é muito marcante para mim na escrita do livro. O próprio casamento dele em si parece que é visto mais como uma obrigação, assim, como uma etapa. Você estuda, você trabalha, você conhece alguém, você se casa. Algo que a sociedade esperava que ele fizesse, né? Que ele fala até que é um dos motivos que o levaram a não ser contra essa decisão. E essa é uma questão que me aflige um pouco. Particularmente, eu não gosto muito de ver minha vida como se fosse uma ordem cronológica de acontecimentos, em etapas, em degraus, em coisas que a gente vai conquistando. E foi algo que me fez pensar bastante. E teve outra coisa também que eu achei bem interessante em relação à personalidade dele em si, que é um traço que eu achei bem parecido comigo, que nos momentos que ele estava muito triste, assim, ele simplesmente desviava tudo da vida pessoal dele para o trabalho, que é algo que eu fazia bastante, particularmente no início da pandemia, assim, que eu estava bem perdido, bem assustado com tudo isso. Como a Tati falou, é uma questão que a gente não sabia muito bem como lidar, esse número de mortes é algo que a gente nunca está preparado para ter esse contato, e aí eu estava bem perdido, bem assustado, e basicamente tudo que eu fiz foi estudar e trabalhar. Eu tenho, 3.000 certificados só dessa época, de coisa que eu fiz,
E enquanto eu fazia isso, eu parava para pensar sobre tudo eu não pensava sobre as coisas, eu só pensava naquilo que eu estava fazendo, nas coisas que eu estava estudando, nas coisas que eu estava aprendendo. E isso em si eu não considero que seja uma coisa muito saudável, porque viver uma bolha pode parecer uma ideia muito legal, mas ao mesmo tempo que você se isola da sociedade, tendo isso como um ponto positivo, você também se isola como um ponto negativo, porque você perde muito contato com as pessoas, com as coisas, e isso pode ser bastante prejudicial. E encarar as coisas para mim é bastante importante, para que você seja feliz, a tristeza ela meio que tem que estar presente na sua vida, se você parar para pensar, porque é uma questão de equilíbrio. Felizmente você não pode viver só a parte boa, porque senão, se você viver só a parte boa, tudo perde o sentido. Tem até um episódio muito bom de The Good Place, acho que alguém até citou no encontro anterior, foi até eu mesmo que falei, não sei, eu não tenho uma memória boa para essas coisas, mas tipo, nesse episódio eles vão parar no céu, e aí no céu todas as coisas são perfeitas. Só que aí o que acontece é que basicamente eles ficam muito entediados com o passar do tempo, porque nada dá errado, e tipo, se não tem uma coisa errada, como é que você vai saber o que é bom, assim, sabe? Você tá sempre no parâmetro positivo, então meio que perde o sentido. E, na minha opinião, a forma como o autor colocou isso, introduziu o leitor a pensar, pelo menos brevemente, sobre essas questões, é muito interessante. Esse é um dos pontos mais gostosos da literatura russa, na minha opinião, que você sai deprimido dos livros, assim, mas, ao mesmo tempo, você sai uma pessoa muito mais consciente de quando você começou a ler aquele livro. E é isso, por enquanto. Legal, Eduardo. Quem que é agora, gente? João Pedro. É isso? Isso. Oi, boa tarde. Boa tarde. Acabei vindo aqui por conta de uma postagem do Cine Club, Segundo Cinema, eu fiquei sabendo. Eu li esse livro tem muito tempo já, mas acontece que ontem meio que eu vi um filme excelente, inclusive, que é o Teorema do Pasolini, e ele tem uma parte que acontece que é citado esse livro e um trecho desse livro. Eu acho que essas duas obras, eu acho que tem algumas coisas em comum, embora o filme não seja sobre a morte. E eu tentei procurar até esse trecho, mas eu perdi o livro, não sei onde está. Mas enfim. E o filme do Pasolini, ele meio que basicamente tem uma família burguesa e chega um inquilino, um cara que vai morar nessa casa, e ele não tem nome nem nada, é bem interessante isso, que ele é meio que impessoal, ele não tem uma personalidade assim, ele é bem misterioso. E meio que ele vai, de certa forma, subvertendo assim cada familiar. Acho que isso meio que por meio do sexo. Acho que meio que ele faz sexo com cada integrante da família. E acontece que ele meio que destabiliza totalmente a família e ao destabilizar, ele meio que joga todas as coisas assim que eles achavam que era a base deles no chão. Eu acho que é bem interessante como a morte para Ivan é justamente isso. Ela revela o que realmente importa na vida dele e o que não importa. A morte, acho que talvez Heidegger fala, não sei, que a morte ela dá sentido à vida, porque ela limita. E o que ela mostra o que realmente importa na nossa vida. E no caso do Ivan, aquela vida ali burguesa da outra sociedade, acho que meio que tudo que ele cultivou é meio que estéril e nada ali mesmo valia a pena, nada mesmo tinha sentido. Esse encontro da morte, de revelar o que realmente importa. E no Conto do Pasolini é a mesma coisa. No filme do Pasolini. E no final é interessante que eu acho que a morte também ela serve, esse contato com a morte, com essa desestabilização, ela pode servir como um recomeço e uma ressurreição, um renascimento. Só que tanto nessas duas obras não ocorre isso. No filme do Ivan, ele não consegue, ele vê o que realmente importa, mas é tarde demais, ele morre. E no filme também acontece isso. Cada personagem da família meio que vai se estabilizando mesmo. Uma vai para o sanatório e a imagem mais forte do filme é o final. O dono, o pai da família, que é um burguês, ele dá a fábrica aos operários e sai nu pelo deserto.
e gritando. Esse é o final do filme. Justamente essa esterilidade, esse vazio, esse nada mesmo, que representa meio que a vida dessas pessoas. E vamos colocar aí também, quer dizer, o Pasolini ele tem uma questão assim, mais marxista, né? Mas eu acho que em Tolstói também tem essa crítica, esse dinheiro, né? Então, essa morte como algo assim que realmente revela e mostra o que importa mesmo. Isso. Tem alguém inscrito? Eu vou falar, então, brevemente aqui. Eu fiquei pensando muito nisso. Ah, você tá, Léo? Desculpa. Fala, então. Depois eu falo. Pode falar primeiro. Não, pode falar. Vai aí, você estava inscrito, eu não tinha visto. Oi, gente. É porque eu não estou acompanhando a lista de inscritos aqui, mas é que eu levantei a mão, né? Eu não sei como é que tá na lista aqui. Eu não vi, Léo, sua mãozinha levantada. Desculpa aí. Não, beleza. Sim, parabéns, Clarice, pela a fala inicial. Muito legal. Tô vendo que o povo aí do Cineclube tá vindo aqui, tá vendo? O João Pedro aí Vilar. O Wallace, eu não sei se esse Wallace é o que vai lá também no segundo cinema, mas enfim. Massa aí. Sim, o livro eu reli, né? O livro agora dessa vez. Enfim, é um livro que eu gosto muito. E tem algumas coisas assim que eu ia falar, juntando com algumas coisas também que eu tinha pensado já antes. Essa coisa do individualismo ali dos burocratas que trabalham com o Ivan, né? Como vocês falaram, acho que tem duas coisas assim para se pensar ali, né? Se o Tolstói está criticando aquilo ali, aquele comportamento meio de abutre, né, de urubu ali, eles todos esperando, pensando na promoção deles quando ele morrer, né? Ou se é simplesmente uma constatação mesmo, né? Inclusive, eu estava lendo um texto do Nabokov, que é um texto que está esse livro aqui, Lições de Literatura Russa, e ele acha que não é uma crítica, não. Ele acha que é uma constatação mesmo, assim, do Tolstói. E eu acho que a gente pode pensar, talvez, numa crítica muito pelo contraponto desse comportamento com o comportamento do personagem lá do Gerasim, não sei, o cara que fica cuidando dele, né? Porque ele parece ter uma preocupação, de fato, com ele, só que, ao mesmo tempo, esse mesmo personagem, ele tem uma coisa, ele também tem um grau de, a gente talvez não poderia chamar de individualismo, mas ele também está pensando nele, né? Que ele até, o Tolstói fala lá, né? Que ele cuida lá do Ivan, pensando que também que quando ele estiver naquela situação, alguém vai cuidar dele, né? Então tem ainda essa constatação aí de que nessa situação todo mundo está pensando em si mesmo, mesmo aquele que está ajudando e tal. Mas dá para ver, de modo geral, uma certa crítica ali, há um certo comportamento ali de, sei lá, classe média, pequena burguesia, alguma coisa assim, né? Muito nessa coisa dessa vida muito ali do funcionário público e também desse comportamento do Ivan também, que é muito daquela entrada ali numa classe, aquela coisa que ele fala assim de que de que todo mundo comprava ali as mesmas coisas, que eram coisas que faziam com que eles pareciam que fossem ricos, né? E todo mundo ali tentando se destacar dessa maneira, mas no fundo todo mundo sendo igual com aquelas coisas ali, né? Eu acho também muito interessante a comparação que ele faz entre o trabalho dele ali, no tribunal ali, com o trabalho do médico, né? Porque ali ele começa parece, questionar o que ele fazia ali também no tribunal, né? Naquela situação de alguém que vai tratar dessas questões ali de justiça numa pretensa objetividade, ou
essa coisa mesmo da burocracia, né? A ideia de neutralidade, a ideia de tratar todos os casos como números, né? E aí ele percebe isso no médico, né? No médico também tratando ele talvez de uma maneira indiferente, alguma coisa assim, né? E até muito interessante ele fazer essa coisa do médico sendo o juiz e ele com o paciente sendo o réu, né? É interessante isso, né? A situação de ser acusado, né? Dentro da sua própria doença, digamos assim, né? Outra passagem também que eu achei engraçado assim para a gente pensar um pouco hoje, né? Como que ele, depois de se machucar, depois do acidente lá, ele meio que fala que se ele não fizesse exercício, se ele não fizesse ginástica, que seria pior, né? Que na verdade já sarou e tal, né? Então aquela coisa assim que histórico de atleta, né? Se eu não tivesse histórico de atleta, não ia ter esse problema, não. E também, enfim, aquela coisa toda o pensamento dele lá sobre o silogismo, né, que ele aprendeu lá que ele tinha estudado lá na lógica de não sei o que lá, que a coisa lá do silogismo básico que todo mundo sabe como é que é, né? Todo homem é mortal, fulano é homem, então fulano é mortal, né? E como que ele é massa, ele fala, não, mas eu não... Caio lá no negócio dele, né? Eu aprendo com Sócrates, né? Sócrates que inventou a lógica cita... Aliás, Aristóteles que inventou a lógica cita Sócrates, né? Aí ele fala, não, eu não sou esse cara aí, eu não posso ser ele, né? Esse cara aí não tem uma vida, ele começa a falar várias coisas da vida dele, né? E tipo assim, eu nunca poderia pensar que esse cara fosse eu, né? Só que ao mesmo tempo é interessante que ele carregava, no início ele carregava lá um acessório que falava da morte, né? Tem uma fala lá em latim sobre o fim, alguma coisa sobre o fim. Pensar no fim, se precaver com o fim, alguma coisa assim. No início tem isso, ele carrega uma coisa assim. E é interessante que ele nunca tenha pensado nisso, né? Porque parece que ele usava aquilo meio como adereço, meio como essas coisas ali de que todo mundo da classe média usa, e ele nem pensava nisso, né? Nem refletia sobre isso, né? Isso é muito interessante também, né? Enfim, seria mais ou menos isso aí, que eu acho que já falei demais já. Massa. Espera aí que tem gente falando aqui no comentário. O Eduardo, putz, tá. Bom, eu até coloquei aqui no chat, né? Você quer falar antes de mim, João? Não. Fala primeiro, depois eu falo. Tá. Eu coloquei a obra do Freud aí, né? Que é esse texto do Freud que ele vai abordar a guerra e a morte, né? Porque tem inclusive passagens no texto que são muito próximas das formulações do Freud, né? Onde ele vai falar exatamente dessa... Isso é muito marcado, né? Nesse texto do Freud. Ele vai falar dessa ilusão que a gente tem em relação ao homem, da gente achar que ele é melhor do que ele é, né? E que a gente superestima o homem, né? O Freud fala isso. E nesse texto ele vai, em vários sentidos, né? O Freud vai tratar isso. Por exemplo, negando a agressividade que é própria ao homem, né? Por exemplo, essa coisa do egoísmo, né? De você pensar, né, em si mesmo, acima dos outros, blá, blá, blá. Isso é uma agressividade atávica, vamos dizer assim, do homem, né? Mas ele vai falar também em relação a essa atitude diante da morte. Tem uma parte no texto, que é uma das sessões desse texto, inclusive, que ele vai trazer essa nossa atitude perante a morte, que é realmente, assim, esse instinto, né, de quando você vê alguém morrendo, graças a Deus que não sou eu, né? Então, que seja ele, entendeu? Que se for para morrer, que morra ali, né? Não morra... que não seja, que não me acometa, né? Isso até diante das pessoas mais amadas, né? Então, tem aí um lado
agressivo, né, do psiquismo, vamos dizer assim, né, diante da experiência com outras pessoas, né, e que envolve a finitude, né. E isso eu gostei muito do que Clarice chamou a atenção, a forma como ela alegorizou isso, né, com o título, né, a hora que ela falou a morte de Ivan Ilitch, né, que parece realmente uma identificação, né, parece que virou uma coisa a morte. E daí eu acho que isso é interessante dessa obra, porque ela chama atenção para uma certa função, né, que tem a morte. Isso juntando um pouco com o que o João Vitor falou no comecinho, quando ele falou que ele passa o livro inteiro morrendo, né? Tipo, isso é muito interessante, porque é a morte, né? Então, a morte é como se fosse uma coisa, né? E ele passa ele não passa é como se a gente estivesse lendo, a gente não está lendo a vida dele, a gente tá vendo o processo de morte dele, né? E como ele morreu em vida, né? Isso que eu acho muito interessante. Ele não é que ele foi vivendo, né? Ele foi morrendo com as escolhas que ele foi fazendo. Então, tipo, foram mortificações, né? Que ele foi experimentando na vida através dessa coisa de alienar-se, né, ao que era esperado socialmente, ao exercício de uma autorrealização relacionada a conforto, né, que daí se mistura um pouco, né, o que é confortável, o que é confortável para mim, onde eu me autorrealizo, né, com o que é esperado socialmente e os lugares mais sensatos socialmente, né, da gente ocupar. Essa confusão, né, aparece muito. Mas eu fiquei muito mexida nesse sentido nesse questionamento. A gente passa a vida, né? A gente vive a vida vivendo, ou a gente vive a vida morrendo, né? Até que a gente chegue, né, ao ato final, né? Que é realmente a morte. E parece que como a gente despreza que a gente é finito, né? Porque senão a gente não fazia nada. Isso é uma outra coisa que Freud fala, né? O Freud fala, se a gente pensasse, se a gente tivesse consciência da nossa finitude, a gente seria absolutamente governado pelo princípio do prazer. Então a gente ia sair agredindo uns aos outros, querendo prazer, extrair o máximo de prazer o tempo todo, porque a gente pode morrer daqui a um segundo, né? Então, tipo, a consciência da morte, ela é um pouco solapada, né? A gente recalca, vamos dizer, de certa maneira, que nós somos finitos, para que a gente consiga construir algumas coisas, né? Que a gente consiga, inclusive, não devorar os outros, né? Não fazer dos outros meros instrumentos de nossos prazeres e coisa e tal, né? A gente criar laços de amor e tudo isso, de comunidade, né? De fraternidade, alguma coisa que consiga ter alguma permanência social, né? Mas daí, a forma como a narrativa desse livro é construída, parece que já tem uma consciência da morte ali, e daí a partir dessa consciência da morte, a gente olha a vida com outros olhos. Daí eu fiquei pensando nisso, sabe? Tipo, será que, tipo, se eu... Assim, no meu autoexame, quando eu estava lendo, né? Tá, então, Milena, você vai morrer, certo? Aceita, que dói menos. Então, você vai morrer. E aí, você está vivendo ou você está morrendo? Rapaz, isso aí foi uma coisa assim que deu uma... levanta uma questão, acho que muito primordial, sabe? Muito, muito primordial da nossa existência, mas que a gente vai, sabe? Relevando, sei lá. A gente não encara isso, né? Talvez por defesa, não sei. Eu sei que João está inscrito, mas deixa eu só fazer um comentário rapidinho sobre essa questão que Milena trouxe. É muito assim da ordem também do desamparo, né? A gente fica muito desamparado quando a gente se dá conta dessas coisas todas. O pessoal tá falando, pane no sistema, neuras, falha na Matrix. É isso, gente, porque como Milena disse, a gente vai criando subterfúgios assim, até mesmo dessa ordem
do extremo oposto, né? Dessa vida eterna, dessa juventude, dessas coisas que não acabam nunca, porque é para onde a gente, assim, para ter onde se segurar, de certo modo, né? Sejam essas coisas onde se segurar seus amigos, sua família, suas relações amorosas ou não, mas sempre que a gente se questiona essas coisas, tem a pessoa 15, 25 ou 35 anos de idade, em algum momento a gente fica desamparado mesmo, e se a gente vive nesse desamparo constante, é bastante difícil, né? Porque aí é como das duas uma você faz mesmo, pelo menos assim, na minha interpretação. Isso que Milena falou, né? De viver em nome do seu prazer o tempo inteiro, ou então você não faz nada nunca. Tipo assim, vou morrer mesmo, nada do que eu tô fazendo vai valer a pena ou vai ter significado. Então, é muito importante, assim, a gente se dar conta dessa questão da limitação, mas, ao mesmo tempo, reconhecer, né, que a gente tem, assim, amparos nessa trajetória. Bom, ai meu Deus, vocês falando aí, é tanta coisa que minha cabeça misturou aqui. Eu amo que eu sempre chego nesse grupo meio assim com associação livre, mas uma hora chega a algum canto. É, eu queria. Eu esqueci o que eu queria. Pera, vai voltar em algum momento. Você falou lá no chat, pelo É porque eu menos, tinha tantas do seu coisas que. processo. Sim, isso, obrigado. É exatamente isso. Eu acho que essa coisa de eu ter elaborado algo foi pelo fato do livro colocar a gente de frente com a questão que é da vida, né? E é muito doido quando a gente lê um livro que é clássico, porque a gente logo entende porque ele é um clássico, né? Por abordar essa questão existencial tão profunda, inerente à existência humana, né? Tem essa carga existencialista aí muito profunda no livro. Então, tipo assim, não tem como você fugir da leitura dele sem encarar as suas próprias questões, né? Que você traz de alguma forma. E aí o processo do Ivan Illich de morrer é um processo que vai, né, depurar cada estágio do se conscientizar sobre o que é morrer. E eu me identifiquei muito com ele em vários momentos, por mais que eu nunca tenha passado por isso na vida, obviamente. Mas eu consegui me imaginar chegando a esses lugares, a consciência, assim. E foi um processo também que eu senti que, enquanto o personagem elaborava o destino dele, eu também ia elaborando junto. E tem uma coisa que eu achei muito curiosa no livro, que tem um momento que ele fala sobre a infância dele, enquanto esse lugar da felicidade, da pureza. E eu acho curioso porque a gente praticamente não sabe sobre a infância dele. Não sei se foi uma escolha do autor, mas o autor deixa isso suprimido. Tem algum momento que ele lembra da infância dele, dá alguns detalhes, mas a gente vai conhecendo o Ivan Illich à medida que ele cresce. A gente sabe muito mais sobre a vida dele pré-doença, né? A gente sabe muito sobre a vida dele pré-doença. Alguma coisa sobre a graduação dele e pouquíssimo sobre a infância. E isso me fez pensar que é uma forma do autor dizer que esse cara estava morrendo desde então, né? Com essa. é, por abdicar do seu desejo pessoal e individual em prol de um desejo social do que é certo, do que é decente, do que é bem. Então, é como se o processo de adoecimento que leva ao Ivan Illich morrer tivesse acontecendo desde então, né? E eu fiquei pensando muitas coisas relacionadas a isso também. Vou jogar tudo aqui logo. Com o caráter, né? é, a morte enquanto essa ponte entre a nossa existência e a natureza, né? Da morte marcar quanto somos finitos e quanto somos parte da natureza mesmo. A gente vai começar e acabar em algum momento, igual tudo no mundo. Mas é como se a gente criasse uma série de justificativas morais, éticas e sociais para justificar a nossa vida, né? Ser determinada coisa, se formar em determinada coisa, desenvolver certos tipos de relações. Acho que muito pelo que Milena estava falando mesmo, né? Tipo, da gente. Talvez se a gente entrasse em contato assim, diretamente com a nossa finitude, a gente fosse devorar uns aos outros mesmo. E eu acho que é um processo mesmo da socialização, da gente ir construindo, né, formas de meio que
ignorar essa parte da existência. E ele fala muito disso, da mentira, a mentira que é grande fruto de angústia para Ivan Illich, né? A mentira que é basicamente as pessoas não entrarem em contato com isso, né? Com essa finitude da vida, com essa precariedade da vida, com essa vida que está sempre em vias de acabar, que está sempre se adoecendo, com esse corpo que vive de morrer, como eu falei em algum momento aí no chat, né? As células morrendo. Enfim, o corpo vive de morrer o tempo inteiro. A gente vive se adoecendo, né? E outra coisa que eu acho que eu achei muito importante também, mas talvez tenha sido uma viagem minha, assim, porque eu tenho pensado muito em masculinidade e na necessidade de pensar em cuidado para para homens, cuidados para homens. E a gente vê esse homem, né, que é de alguma forma o ideal de homem daquela sociedade ali específica, destruído, acabado e se tornando uma criança em algum momento. E isso para mim foi muito tocante. Entrar em contato com essa face da fragilidade do Ivan Illich. Isso me tocou muito. E ver também que as únicas figuras, isso eu achei curioso, não sei nem muito elaborar isso, mas achei curioso, ver que foi somente em determinadas figuras masculinas que ele encontrou alguma solidariedade para a dor dele, né? Com aquele Gerasim, com o filho dele, que ele nota um olhar ali de pena e tudo. Eu achei curioso isso, sabe? A coisa da fragilidade dessa masculinidade, ao ponto que ele chega de vulnerabilidade, e de como é apenas em algumas figuras masculinas que ele vê algum conforto, assim. E acho que é só. Então, queria parabenizar o João pela fala, realmente foi um negócio que eu também reparei bastante, que me pegou muito, eu também achei que só eu tinha pensado nessas coisas, mas é muito bom quando a gente vem discutir o livro e vê que tem algumas ideias em comum com outras pessoas também, é uma sensação muito legal. E em relação a essa parte que Milena falou de entrar em contato com a finitude, eu volto a reiterar que eu li esse livro num momento muito errado. Que eu tô lendo muita coisa sobre astronomia recentemente, e aí essa temática da morte, ela me pegou bastante, porque, tipo, quando você enfrenta, assim, a infinitude que é o universo, você também confronta a pequenez, que é você. E, tipo, será que alguma coisa que você vai fazer interfere minimamente, assim, pro funcionamento do universo, você estando num grãozinho de poeira, que é a Terra, vagando sei lá, numa imensidão gelada que é o cosmos que a gente vive. E para mim a resposta para isso é essencialmente um grande não, assim. As coisas que a gente faz aqui, na minha opinião, elas não são tão relevantes assim para impactar em uma escala maior. E isso pode ser, depende muito da pessoa, pode ser uma conclusão muito triste, mas eu acho que é um pouco libertador, assim. Eu acho essa pequenez meio aconchegante. Porque, embora o boleto que eu tenha para pagar amanhã, ou sei lá, eu chegar e abraçar um amigo não seja tão relevante assim para o universo, vai impactar meu universo, meu pequeno universo e o universo das pessoas que estão ao meu redor. E eu acho isso em si uma coisa muito linda. Outra coisa também que eu achei bastante interessante é a questão dele tratar a morte como algo externo, que é algo que vocês falaram muito bem. Tem até um momento que ele fala que a conclusão de causalidade, que se eu não me engano, que o pessoal abordou muito bem, que é todos os homens morrem, Caio é um homem, logo Caio morrerá. E aí ele completa com a frase dele, né, que se eu tinha que morrer assim como Caio, deveriam ter me avisado antes, deveriam ter me avisado primeiro. E isso é algo que acontece bastante, na minha opinião, como a professora Milena também colocou muito bem, é meio que um mecanismo de defesa nosso, de exteriorizar a morte, para a gente se blindar, porque é uma coisa aterrorizante, assim, a gente não sabe o que acontece depois, a gente não sabe como lidar com isso. E tem a questão cultural também, que a Clarice apresentou muito bem, que a morte para a gente é vista como algo ruim. Então, por que a gente vai se preocupar em saber lidar com isso? Por que eu agora, no auge da minha juventude, vou me preocupar com a morte? Por isso que a gente se blinda, na minha opinião, dessas questões. E é basicamente isso por agora. Estava escrevendo aqui no chat, mas eu vou falar que em relação a isso que ele falou, né? Que a gente tem essa atitude, né? O Freud, né, vai falar isso, que a gente tem essa atitude de negar, né? Como é que o Eduardo usa uma palavra agora aqui? Se o quê? Blindar. Se blindar em relação à morte, né? Então você nega que a finitude existe. Mas não é só uma evitação da morte, né? É a ilusão de que somos imortais.
tem um duplo jogo aí, né? Não é só uma defesa, é um usufruto de um prazer sem limites, de algo que não termina, né? Então, tipo, embora seja uma ilusão, tem os dois lados, né? Você está evitando o desprazer da morte, ou você está se iludindo ou se enamorando com essa possibilidade de você ser imortal, entendeu? De você manter uma ideia de imortalidade. Então, é dúbio, né? Essa atitude diante da morte, que é exatamente o que Freud vai falar, essa ambivalência, né? De que você a evita para evitar o desprazer, né? Que é uma função muito importante do psiquismo, ou você como é que fala? A suprime para que você tenha o exercício de um prazer sem limites, para que você alcance a ilusão de um prazer sem limites. Tem um monte de gente falando aqui no chat. Se alguém quiser pegar a palavra, tomar a palavra, pode fazer. Clarice levantou a mão. Pronto. Deixa eu só fazer um comentáriozinho, Clarice, rapidinho. Que isso é uma coisa ridícula, assim, mas eu acho engraçado. Por causa disso que o Eduardo estava falando, né, da pequenez, né? Da nossa experiência de ser um nada, né, no universo, e como isso pode ser reconfortante. Eu sou uma pessoa que odeia e não sabe pensar em nada motivacional. Eu odeio coisas motivacionais, eu odeio essa vibe, sabe? Essa seara da vida, né, da motivação e coisa e tal. Coaches e o que já existe, assim, antes dos coaches. Mas uma vez me pediram para mim, justamente para mim, fazer uma fala motivacional. Eu falei, gente, vocês têm certeza disso? Que vocês querem que eu vá fazer uma fala motivacional? E eu lembro que a minha fala motivacional, o máximo que eu consegui chegar perto da motivação, de motivar alguma pessoa, foi exatamente falar da sua mediocridade. Do tanto que a gente é manhaca, a gente não é nada, entendeu? A gente é muito pequenininho, a gente é muito irrelevante, sabe? Nas nossas existências. Nós somos pequenas existências, né? Pequenos incêndios, vamos dizer assim, pequeninos incêndios, né? Daí, tipo, isso foi o máximo de motivacional que Milena conseguiu ser. Não sei se deu muito certo, acho que as pessoas saíram meio, meu Deus. Mas enfim, vai, Clarice. E tá tudo bem, né? Essas frases aí. Bom, eu tô muito feliz que vocês gostaram. Eu tava um pouco receosa de indicar, justamente por esse momento, né? Que tá sendo muito difícil para muitas pessoas, sendo obrigadas, né? A conviver com a morte e a falar sobre a morte. Aí, depois que eu vi que a Milena ia indicar a Metamorfose, aí eu falei, não, então eu vou indicar a Morte de Velhice, tá tudo bem, então. Inclusive, são 2 livros que, assim, eu li em seguida e foram um pouco parecidos, assim, essa agonia. Mas, bem, eu li esse livro, acho que foi ano passado, e a releitura foi muito mais tranquila, porque os nomes dos russos é muito difícil, assim, principalmente no início, né, que ele faz uma retrospectiva, e aí, na primeira leitura, foi muito confuso entender que primeiro começa do fim, aí volta, foi confuso. E a segunda leitura foi ótima, foi muito mais fácil. Eu ia falar sobre os laços. Uma coisa que me tocou muito, assim, foi sobre a reflexão dos laços que a gente faz, né, ao longo da vida. Tá vendo que ali ninguém se importava com ele, e ele também não se importava com ninguém, porque ele não criou laços ao longo da sua vida. Seu casamento foi por conveniência, ele teve filhos, perdeu os filhos, mas mesmo assim não tinha nenhuma relação. É uma coisa muito apática, sabe? Uma coisa muito vaga a vida dele, e a gente para pensar, né? Será que eu tô vivendo a vida de Ivan Illich? Será que eu tô vivendo essa vida dele? A gente entra nessa neura também. E uma coisa que me afetou bastante também, que eu sou uma pessoa hipocondríaca. Então, ele caiu, aí ele começou a sentir a dor. Aí
foi me dando já um negócio assim de tipo, sentindo a dor de cabeça aqui também. Será que tá tudo bem comigo? E é muito agoniante acompanhar esse processo dele, porque acaba que até você quer que ele morra logo para acabar com essa agonia, porque é muito claustrofóbico, agoniante, assim, a leitura. E fica nessa reflexão, né? Tipo, eu tô desejando a morte de Ivan Ilitch para acabar logo com esse sofrimento dele. E na vida real, né? E como é que é isso? E aí adentra nos cuidados paliativos, que a Ana Cláudia fala muito, tem vários vídeos dela incríveis sobre isso. E alguns autores até colocam o camponês, né, que cuidou dele, como sendo que o autor colocou esse camponês justamente para ser essa figura da natureza. Porque a única coisa boa que tem é quando coloca as pernas dele para cima, né? Quando esse camponês coloca as pernas dele para cima, que seria um tipo de cuidado paliativo. E alguns autores falam, né, que esse campestre ele seria justamente a figura da natureza, com essa aproximação da natureza, e que o autor tanto fala sobre. E outra coisa é sobre, na hora do velório, que os personagens vão entrando e aí vai comentando, né? Que o Ivan queria isso, dessa cor, e outro objeto, sabe? E ele estava morto ali e não usufruía de nada daquilo que ele tanto quis, sabe? Que ele tanto fez milimetricamente. E ele estava no caixão ali, e as outras pessoas que estavam usufruindo. Então, isso me botou bastante para refletir sobre essa amarração que a gente tem com os bens materiais. Acho que foi isso. Isso também me chamou muito a atenção, Clarice, me deu uma certa agonia, assim, essa retórica dos objetos, sabe? A forma como todos eles têm modos de usar e o que era esperado desses objetos, e toda essa coisa que se forma em torno dos objetos, e a vida não está ali, né? Nossa, eu até olhei para minha sala com outros olhos, depois eu entrei na minha sala e falei, gente, peraí. Eu estava pensando assim, em colocar uns cartazes assim, de umas bandas no meu quarto, mas depois eu fiquei, pra quê? Aí já comecei a entrar em parafusos também. Para quem que eu tô colocando? Deixa eu ler aqui o que estão falando aqui. O Eduardo indicou um livro. Aqui tem o João Pedro está falando também, a cena de Teorema narra essa parte do camponês e depois o inquilino levanta as pernas do pai, acho que é igual no livro. Esse eu vi sobre o começo. O vídeo que eu falei aqui no chat é um vídeo bem tosco, gente, não é toda essa essa coisa, não é uns planetinhas assim cantando, se você não sei o que lá, né, sabe? Mas é super bom, super motivacional. Eu vou tentar achar, depois eu ponho aqui. E Léo levantou a mão. Pode falar, Léo. Eu não queria puxar outras coisas também que a Clarice tinha mencionado no início lá da fala, né? Tinha falado dos livros lá sobre morte e tal. Alguém até falou no chat ali que lembrou do Memórias Póstumas e tal, né? E assim, é interessante também porque nesse livro aqui ele começa morto, né? Vem a notícia, né, de que ele está morto. Antes de ter essa coisa da vida dele, ele já está morto ali, né? E tem, assim, o pessoal aí da literatura alguns chamam até de como se fosse um gênero literário, né, que o pessoal chama de luciânico, alguma coisa nesse sentido, por causa do Luciano de Samosata, né, que teria sido quem criou essa ideia de mortos falando numa ficção, né? Lá no século I depois de Cristo, lá tem o Diálogo dos Mortos, né, que ele escreve. Essa coisa também que a Clarice tinha falado lá sobre essa visão de mundo do Tolstói, né, que está mais para o fim da vida ali e tal.
Eu até li um texto há muito, muito tempo atrás, acho que é um livro dele mesmo, que é O Reino de Deus Está em Vós, uma coisa assim, que é muito isso aí, né? Uma coisa meio anarco-cristianismo, né? Um negócio assim, um misticismo institucional e tal. E nessa época, que a Clarice falou disso, que ele tinha parado de escrever, né? Mas parece que ele para de escrever o que ele considera grande literatura, ou alta literatura, sei lá. E aí ele se recusa a fazer coisas como Guerra e Paz, Ana Karenina e tal. E aí ele busca escrever alguma coisa mais ligada ao povo, alguma coisa que tivesse mais essa pegada que ele está preocupado de uma ligação com o povo russo, com os humildes e tal. E aí ele procura escrever coisas mais simples, né? O Nabokov, inclusive, no livro ali que eu falei, ele fala que ele acaba escrevendo coisas não muito boas. O Tolstói escreve coisas não muito boas, mas que nessa tentativa aí ele vai fazer o Ivan Illich, né? E o Nabokov, inclusive, fala que é a perfeição, ele alcança a perfeição nessa simplicidade que é o Ivan Illich, né? E dentro dessa visão de mundo do Tolstói, dentro do livro, né, além desse aspecto crítico, ela vai estar muito nesse personagem mesmo lá do Gerasim lá, né, porque essa coisa do cara que vai cuidar dele e que é esse homem, esse garoto simples ali, que parece ser um camponês, sei lá, alguma coisa assim, isso contrasta com o personagem ali da classe média ilustrada, né? Quer dizer, esse cara simples, que nem estudou muito, e com o sujeito lá que fez a faculdade de Direito, etc. Né? Então, parece que tem aí esse contraponto, que é a visão que o Tolstói está, digamos assim, pregando, de alguma maneira, nos outros textos, né? Mas aqui, de uma maneira literária, muito bem colocado, sim, né? E outra coisa também, que é essa dimensão do fim, né? Eu não consegui encontrar aqui, eu procurei, mas não consegui encontrar o trecho, mas tem lá essa citação em latim que ele fala lá do fim, no pingente que ele está, e também de que tem essa questão do fim da morte, mas tem uma questão que ele se coloca também quando ele está perto de morrer, que ele está conversando lá, ele está meio delirando e está conversando lá com a voz interna, com a própria morte, sei lá o quê, né? Está tendo um diálogo ali. E ele pergunta, esse sofrimento é para quê mesmo? E a voz lá fala, não, para nada, não tem sentido, não. Né? Ou seja, não tem finalidade, né? Então tem essa coisa também do fim como a finalidade mesmo, né? Cadê? Qual é a finalidade? Ele tem ali uma... Não tem. Acabou e não tem o porquê disso aí, né? Que até é uma coisa interessante, porque até uma visão até talvez anticristã ou cristã tradicional, se a gente for pensar, né? É muito mais, até uma visão mais imanente mesmo da vida. Isso, bem anticristão, né? Pois é. Que aí não tem sentido, ou seja, ou então era para você viver, que é essa coisa que faz a gente pensar, como a Clarice falou, né? E aí, a nossa vida, que será que eu estou vivendo desse jeito, né? Porque no fim não tem nada, não adianta ficar sofrendo aqui, porque tem que ver o que já foi da vida game agora. over. Exatamente, um pouco isso. E é uma constatação interessante, né? Também essa não parece que quer dizer, não precisa ser um lamento, né? Pode ser só uma constatação, né? De que a vida, né? Ou ela se vive ou acabou, entendeu? Tipo, não tem uma grande, né? Uma grande função, um grande sentido, uma grande, sei lá, essa coisa de destino, né? Ou qualquer coisa assim que... Aí tem várias construções, né? Que se aliam, né? Inclusive dentro das diferentes religiões, né? A essa ideia. Mas pode ser uma constatação apaziguadora, né? Também. Olha eu, motivacional de novo. O João Pedro está com a mão levantada. Você quer falar? Oi, quero. Quando eu estava lendo Ana Karenina, eu li sobre um negócio de
o Tolstói, ele tem uma função, assim, ao escrever os livros, uma função moral. Assim, talvez de buscar... No caso de Ana Karenina, o texto que eu li, era sobre mostrar, tentar, como que se fala, mostrar, buscar uma empatia do leitor pelos personagens, mostrar que todas as pessoas são antes-pessoas e têm seus problemas, seus defeitos, seus pontos positivos. E nessa questão de Ivan Illich, eu acho que talvez foi nesse final de vida que ele estava buscando uma simplicidade e algo assim mais universal, mais talvez democrático, que buscasse mais tipos de leitores. Eu acho que talvez, assim, na minha visão, um pouco dessa questão assim, um pouco moral assim de a gente aprender algo ali com o livro e não fazer igual o Ivan, tá entendendo? Então, eu acho que a morte, talvez, do Ivan, esse destino assim, mais trágico, essa tragédia no final, esse final mais pessimista, talvez até seja mais como, na minha visão, assim, algo assim mais impactante para a gente ver, a gente ter mais cuidado com a nossa vida e não acabar como o Ivan, tá entendendo? Algo assim, a gente realmente aprendeu a lição, como eu falei, de a morte revelar, assim, quer dizer, o Leonardo falou assim, da morte não tem muito um sentido, né? Mas, assim, eu acho que nessa questão assim, moral, eu acho que pode ter algo ali para a gente aprender, de a gente buscar ali realmente o que importa. No caso de Ivan, já era tarde demais. E aí é que eu acho que talvez tenha essa função moral de não seja igual Ivan. Preocupem-se com sua vida antes, com o que realmente importa. Olhem que vocês vão morrer, porque vai chegar uma hora que não vai dar. Sim, essa coisa da moral. Depois eu vou falar um pouquinho. Fala, Tati. Eu ia falar, mas chegou alguém na porta. Você pode falar antes rapidinho. Eu já volto. Tá. Isso que João Pedro falou agora, né? Dessa coisa de ter uma moral, né? Tipo, não seja, não faça da sua vida o que Ivan fez da vida dele, né? Mas daí isso remete a uma conflitiva existencial também, né? Que é a porcaria da insustentável leveza do ser, né? Retomando o título de um livro que nós já passamos aqui, inclusive. O que é fazer uma vida que importa, né? O que são as coisas que importam numa vida, né? E pegando um pouco até o que Lari falou no começo, né? A vida ela precisa de pequenos amparos, né? E os amparos são essas coisas que podem não ser nada também, entendeu? Ao final da vida, a gente pode olhar para uma vida de escolhas, de amparos e objetos e afeições e olhar para essas coisas e falar, nossa, mas por que eu passei minha vida nisso, entendeu? Podia ter feito isso. Então, eu acho complicado uma moral em torno disso, de pensar uma moral em torno disso, porque eu acho que só pela via de uma extrema singularização da vida que a gente poderia entrar aí numa história significativa, né, de você ter sempre laços, né, e pertencimentos muito significativos na sua vida, muito ligados à sua história pessoal e coletiva de pertencimento, sei lá, alguma coisa assim. Mas fora isso, a gente não tem muita escapatória, a gente não tem o que fazer com a vida que não seja se ligar às coisas que o mundo acaba oferecendo, né? É insustentável, é insustentável a gente ficar desligado do que o mundo oferece, do que a moral, por exemplo, oferece, do que os outros acham que é bom socialmente, do que a cultura nos oferta, né, do que um determinado momento da história nos oferece também, né? A gente não tira nosso ser de algo que não é concreto, né? A gente tem coordenadas, né? E isso torna insustentável. A gente tem que ter peso nas coisas, a gente tem que se encostar em algumas coisas, por mais vãs e vis que elas possam ser, sabe? Aos olhos da morte lá na frente. Fala, Tati.
Desculpa, eu ter tido que sair. Eu fui buscar meu pequeno, que ele tá de chapeuzinho, é muito bonitinho. Mas assim. Aí, ó, como eu queria demonstrar isso. Um chapeuzinho num cachorro, gente. Faz gente feliz. Fazer o quê? É muito fofinho. O que eu queria dizer é que, tipo assim, uma coisa que eu achei muito interessante é que ele morreu. Primeiro, nunca foi dito, pelo menos eu não. Se eu foi dito, eu não prestei muita atenção, a idade dele, né? Fala assim, ele ficou 20 anos casado, não sei o quê, mas a idade em si a gente não sabe. E isso é muito interessante, porque ele morreu de uma coisa muito banal. Ele bateu a cabeça e definhou até a morte. E isso é algo que eu fico muito pensando, porque é algo que realmente pode acontecer com qualquer um de nós. E eu sou nova, né? Eu não fico o tempo inteiro pensando na morte, mas ultimamente eu me peguei pensando mais, porque eu tive uma amiga que morreu 1 ano atrás, ela tem a minha idade, alguns meses mais nova do que eu. E aí e completou 1 ano agora. E eu me peguei pensando muito na morte. Aí depois veio esse livro e me fez pensar ainda mais na morte, porque o cara devia ter o quê? Sei lá, uns 40, 50 anos. Isso é muito novo para você morrer. E ele morreu da mesma forma. Talvez mais velho, que ele fala que ele tinha umas coisas grisalhas, né? Aí é isso. Eu só queria comentar isso, que eu achei muito interessante. Fala, Lari. Antes ia ser só uma coisa, agora são duas, mas é rápido. Sobre o que você estava falando antes, desses amparos, né, e tal. E do que é significativo na vida da gente, e eu não consigo deixar de pensar que é preciso contextualizar isso, sabe? Porque às vezes a gente traz muito essa discussão assim, do que pode ser significativo ou não, o valor que a gente dá às coisas materiais ou não, mas a gente precisa lembrar que existe todo um contexto, né? Assim, social e histórico também, porque tem certos grupos que a eles não é ofertada essa possibilidade, entendeu? As pessoas não devaneiam sobre a vida, tipo assim, acho que hoje eu quero tomar um sorvete, porque antes disso não tem, sei lá, arroz para comer em casa, sabe? Então, eu acho que é legal trazer também essa dimensão concreta, né, dessas coisas. É claro que, assim, é importante também a gente abstrair, né, e devanear sobre tudo que a gente vive, mas, assim, é uma significação que ela é feita de maneiras e maneiras, né, dentro dos nossos limites, assim, do que a gente tem de estrutura mesmo, material, para viver. Há coisas que a gente pode abstrair mais e outras menos, né, mas eu achei, assim, que seria um ponto importante, sabe, da gente lembrar também. E a outra coisa é sobre o que Tati falou. Sim, com certeza. É um privilégio exatamente por isso. Porque nem sempre as pessoas nem sempre têm tempo, né? De pensar sobre coisas que não sejam, por exemplo, sua alimentação imediata ali, ou uma roupa para vestir, ou sei lá, alguém que depende de você. Você precisa alimentar essa outra pessoa. Então, tem coisas assim bastante urgentes também. E que Tati estava falando sobre a questão da idade, que a gente não se liga muito. Eu também não me ligo muito nessa questão, mas, de modo geral, as pessoas parecem que se revoltam menos quando quem morre já está mais avançado assim na idade, né? Eu não digo nem que se conforma, não, porque pelo menos as pessoas que eu conheço, ninguém nunca assim, se conformou. As pessoas se revoltam menos com a questão da morte, porque ela sempre se apresenta assim, de sobressalto, é do nada, é uma coisa que você nunca, assim, tá esperando e não tá ao mesmo tempo, mas você trouxe uma experiência pessoal sua. Quando minha avó morreu também, a gente estava meio que esperando, porque ela já estava doente desde antes. Ela morreu de câncer, então foi um processo assim que se arrastou durante um tempo e que era um desfecho já esperado, de certo modo. Aí teve Vicky, que foi uma amiga nossa da UFBA, que faleceu também, e já ela não. Foi uma coisa assim que a gente estava torcendo para que não tivesse esse desfecho, entendeu?
Então, mas infelizmente foi o que aconteceu, e é também uma dimensão, assim, acho que concreta da morte e da vida ao mesmo tempo. Como que as pessoas, elas sentem essa experiência, assim, né, de acordo com a idade, às vezes se revoltam mais ou menos, dependendo da juventude, da idade, do tempo de duração da pessoa. É meio doido pensar nisso também, né, assim, não sei o que vocês acham. Sim, tem isso sim, do tempo de duração da pessoa. Tem. Isso é bem notório, né? Inclusive agora na pandemia a gente viu discursos muito pesados em relação a isso, né? Quando a gente teve como principal público de risco, né, os idosos. Então a gente viu até discursos que flertam com o nazismo, né? Da coisa dos improdutivos, né? Da coisa do não sei o quê, e deixa esse povo morrer que só vai ter benefício, né, social. Então qual é a métrica, né, de uma vida, né? Qual o peso de uma vida, né? São os anos que passam, são os anos que o sujeito tem para viver pela frente, né? Isso também tem coordenadas, né? Eu estou lendo aqui no chat a questão da escolha de UTI, né? Até hoje isso é utilizado, até hoje, né, gente? A gente está em plena pandemia. Isso é utilizado, né? Os critérios para UTI, critério de idade. Alguém mais quer falar? Gente, a gente está a 3 minutos das 3 horas, mas dá tempo ainda de alguém falar mais alguma coisa. Acho que eu só queria dizer que eu acho que quando eu tiver um pouco mais velha, eu ler esse livro novamente, vai ser uma leitura completamente diferente. E aí depois, quando eu ler de novo, mais velha, ainda vai ser uma leitura diferente. Eu acho que vai ser Acho que novos olhos, né? Vai pesar mais, né? Vai ser mais insustentável. Tem que deixar um minuto de silêncio, pelo amor. Então, vamos deixar um minuto de silêncio. Deixa eu só finalizar, então. Gente, muito obrigada, né, novamente. Muito legal a gente estar aqui de novo, fazendo esse momento que realmente alivia, como o João falou ali, né? É um momento da gente experienciar de outras formas, né? O nosso contato com as letras, vamos dizer assim, né? Com a arte das letras e entre nós também, né? Sempre muito gostoso. E queria lembrar que esse é o último livro, né, do nosso semestre, mas a gente ainda tem que fazer a votação lá no grupo, né, as indicações e a votação para a obra das férias. E, além disso, a gente tem o tema, né, que Clarice soltou. Como é que é o tema mesmo, Clarice? Acredito que eu não lembro. Então, pesca aí, faz a pesca aí. Que é o tema para a gente fazer os originais casca, né? Os textos que vocês queiram compartilhar, ou fotos, né? Ou coisas que vocês aí relacionem a esse eixo temático que está esse mês vinculado à obra do Tolstói, que Clarice nos deu. Pesquei aqui. Da literatura à realidade, a morte e a percepção da vida. A morte e a percepção da vida. Ok, gente? Vamos fazer um minuto de silêncio aí pelo Ivan Illich e a gente se despede e a gente se fala de novo no grupo para a gente montar nosso próximo. Vamos tirar uma foto? Tira aí uma fotinha. Abre aí as câmeras, gente, quem tá de câmera fechada, pra gente tirar uma foto. Vai sair até a cachorrinha. Alguém tirou ou era eu pra tirar? Tira aí, Maurício, hoje. Pronto? Calma aí, deixa eu ver se saiu. Vou mandar lá no grupo. Saiu?
Eu tirei aqui também, gente. Depois eu mando. Pronto. Então tá, gente. Beijo grande para vocês. Todos se cuidem. Até a próxima.